Aí vamos lá, vamos ver se vai melhorar agora, hein? Aí vai falando, meninas, se melhorou. Pelo menos aqui pra mim parece que parou de ficar com eco. Acho que vai melhorar. Ei, Leiloca. Eu tô tentando convidar você, Ana. Entra aí de novo, manda aí uma mensagem de novo pra mim. E aí, filhão? Agora ficou bom, né, gente? Que bom que foi a transmissão mesmo. Agora o duro é conseguir a Naná entrar de novo, mas nós vamos conseguir, em nome de Jesus. Foi? Eu acho que melhorou. Vamos ver, Vamos pessoal. ver. Tá melhor, gente? Aí o meu ainda tá dando eco. Estranho. Deixa eu ver o som aqui. Aqui para mim não tá dando eco, não. Tá bom? Tá ótimo? Então tá bom. Vai ver que tá só na minha orelha. Dando eco. E eu lembro que eu fiz uma reunião pessoal logo no começo, né, da pandemia. Assim, não muito no começo, não. Foi em maio, que eu marquei aqui, ó. 1º de maio. E eu falei com o pessoal sobre Esther. E eu, assim, nesse período eu já estava melhor, né? Já tinha passado aquele medo, aquela angústia. Voltou o eco. Voltou o eco. Deixa eu tirar o... E aí, tá melhor, gente? Vamos tentar. Você quer que eu coloque o fone também? Tenta colocar. Tá, espera só um pouquinho. Vou colocar para ver se fica melhor. Aí eu falo normal, né? Tenta aí com você. Foi. E agora? Agora, será que tá melhor? Mesmo eu acho sem que fone. melhorou. Para mim parou. Eu tô te Pra mim parou. Você ouvindo. tá ouvindo? Normal, Tô. né? Normal. Então vamos lá. Então, esse período em maio eu já estava mais. Tinha passado um pouco, acho que aquele primeiro susto, né, que a gente estava. Foi uma coisa muito. Acho que foi gerado muito um medo, um pânico logo no começo, né? Assim, além do necessário. E aí, em maio, eu lembro que eu falei com o pessoal de momentos na vida da gente que a gente passa, que são momentos muito importantes. Uhum. E são momentos que a gente sempre vai ter a opção de pegar ou largar. Eu vou querer participar ou eu não vou querer participar? Eu vou querer fazer parte do que está acontecendo ou não, né? E assim, eu acho que esse período em que a gente está vivendo da história é um período muito, assim, muito importante em toda a história do mundo, né? Isso aqui vai ser estudado na escola, as crianças vão fazer provas sobre isso,
porque foi algo sem precedente, né? Foi. E quando, Ninguém e a esperava. gente pensar assim, que de repente a gente está vivendo nesse período. Uhum, Por isso que eu coloquei o tema da nossa live, né? Você está na hora certa, no lugar certo. uhum, E a gente está vivendo nesse tempo. Eu acho assim que é um privilégio muito grande, né? Um tempo de mudança, um tempo de algo novo de Deus, um tempo que está acontecendo coisas assim que nunca aconteceram. E eu falei assim, a gente precisa começar a olhar isso como com olhos assim espirituais, e entender o privilégio que está sendo a gente uhum, participar desse tempo e como participar desse tempo influenciando de alguma forma, né? Não é certo. só passar por esse tempo e ouvir as histórias que as pessoas vão contar. Não, é a gente Uhum, participar desse tempo e a gente vai ter história para contar, né? Escrever uma história. E quando eu pensei em tudo isso, eu lembrei de Esther, né? E eu vou ler um texto que está em Esther, capítulo 4, que é o mais famoso lá, né? De quando o Mardoqueu vai falar com ela a respeito do risco que eles estavam correndo ali, né? Risco não, uma sentença mesmo de morte, né? uhum, Então, no capítulo 4, a partir do versículo 11, eu vou ler o 11 até o 14. Só para a gente tá. situar aí a galera, né, nesse texto aí do que estava acontecendo. Então fala assim, ó, eu tô com a versão NVI, Uhum, não, eu tô com a versão King James aqui. Todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império sabem que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem que seja convocado diretamente por ele. Tal pessoa será morta, a não ser que o próprio rei estenda o seu cetro de ouro para a pessoa e mediante esse sinal, lhe salve a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias, né? Esther falando do tio uhum, dela, né? Dessa situação que ela estava ali. Ela não poderia entrar sem ser convidada na presença do rei. E quando Mardoqueu respondeu, respondeu para Esther, né? Imediatamente mandou adverti-la. Não imagines que somente por estar vivendo no palácio do rei será a única a escapar da matança dos judeus. Porquanto se te calares nesse momento crucial, certamente o socorro e a salvação virão de outra parte para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai, os teus familiares e todos sereis aniquilados. Quem sabe se não foi para esse dia que foste nomeada rainha da Pérsia. uhum. Esse texto ele é bem forte, Sim. porque para Esther chegar até esse momento aqui, a gente sabe que aconteceu muita coisa. Uhum, E, e para a gente imaginar o que aconteceu com Esther, foi algo tão improvável, foi uma situação tão inusitada quanto o que a gente tem passado hoje, porque Esther, ela estava ali. Tipo assim, quem era Esther na fila do pão? Ela era uma judia, né? Ela era órfã, estava sendo criada órfã. por um tio. Uhum. Ela era uma Pessoa cativa, humilde, né? Ela humilde era cativa, também. ela era uma escrava Sim. ali, né? Uhum. Tipo assim, ela não era ninguém. Ela vivia numa fortaleza, uma província, Sim. né, sede do governo do rei Assuero, que governava 127 províncias, quer dizer, da Índia até a Etiópia. Assim, eu não sei nem se ela já tinha visto o rei, Uhum. né? Ali, talvez passando de cavalo, de longe, né? Porque ela não tinha nenhum tipo de contato por ser quem ela era, pelo menos aos olhos das pessoas. Ela Uhum. simplesmente era uma pessoa invisível, improvável, né? E ela estava ali misturada ali no meio ali. Só que a Esther, ela foi inserida em um momento único da história. Quer dizer, ela estava no Sim. lugar certo, na hora certa. Uhum. E quando Deus ele
quer fazer algo, né? Ele quer realizar um plano. Ele move todas as coisas para que aquele plano se realize. E eles ali, ela como judia, né? A gente pode pensar ela como a igreja, de que Deus moveu muita coisa ali para que ela estivesse no lugar onde Deus queria que ela estivesse. Então, Certo. assim, houve toda uma desestabilização do governo para que o rei tirasse a rainha do trono, que era uma mulher que ele amava, para que houvesse a possibilidade de uma outra rainha sentar no trono. Sim. Então, assim, a gente, para nós, assim, imaginar o que foi para eles isso ali, né? Foi toda uma desestabilização. Deve ter caído a bolsa de valores, né? A internet mudou, a rainha saiu, começou a falar do rei, e sei lá o que aconteceu. Eu sei que, assim, foi algo que desestabilizou todo o reino ali, né? É como se tudo tivesse fugido ao controle, né? Totalmente fora da dinâmica. Ele ficou triste. Ele estava, acho que não estava nem fazendo o papel dele direito. Ele não estava assim, tipo, governando direito. Tanto que os ajudantes dele, os ministros, né? Se fossem os ministros hoje, chegaram ali e falaram: ó, vamos fazer o seguinte, vamos arrumar uma outra rainha para você. Tem tantas moças. Aí a gente faz um concurso aí e vamos ver quem ganha. Você escolhe. E o rei resolve aceitar essa proposta. E a gente sabe que tudo isso... tem um mosquitinho. A gente sabe que tudo isso já era projeto de Deus. Sim. Né? Tudo isso que estava acontecendo ali já era um projeto de Deus. Deus já tinha um plano porque Esther precisava estar sentada do lado do rei. Sim. Só Deus para pensar um negócio desse, né? E ela passou por um processo que a gente sabe que assim não deve ter sido fácil, porque foi um ano de preparo. Não. E esse ano de preparo aí, toda a incerteza que ficava no coração daquelas moças, né? Elas não poderiam voltar mais para as famílias. Tipo assim, a vida delas nunca mais seria a mesma, sendo escolhida ou não sendo escolhida. Porque cada uma que foi apresentada para o rei foi para a casa das concubinas, nunca mais volta para a casa delas. Né? Então, assim, você imagina toda essa pressão, essa coisa, essa situação que elas passaram. E só que aí a Esther, ela teve uma oportunidade, né, de ser um instrumento de Deus naquele momento da história. Sim. E eu acho muito precioso. E como eu falei, nessa hora, nesse texto que eu li, quando o tio dela fala tudo que estava acontecendo, porque daí tudo bem, ela passou por todo aquele processo, ela foi escolhida rainha, o rei se apaixonou, ela teve um período muito legal com o rei, romântico, porque ela se apaixonou por ele se apaixonou por ela. E só que estava tudo muito bom, estava tudo muito em paz, ela estava confortável, ela estava protegida, ela estava dentro de uma fortaleza. Sim. Né? Só que ela era igreja e ela não estava brilhando, ela estava escondida. Até porque o tio dela falou: nem fala nada que você é judia. Judia, né? verdade. Quer dizer, nem fala que você é crente, fica de boa. Então, assim, ela estava confortável. E só que Deus tinha um propósito para tudo que estava acontecendo, para a vida dela e para a vida do povo dele, né? Então, às vezes, eu acho que assim, da mesma forma, trazendo para o nosso período, eu acho que nós estávamos confortáveis, né? Assim, num certo ponto estava tudo bem, né? As igrejas estão crescendo e as coisas estão acontecendo e está tudo bem. Mas Deus tinha um plano. Ele tem um plano. Sim. Né? Sim. E o plano de Deus, eu entendo assim que depois de tudo que a gente assim ouviu e estudou e tem buscado na palavra, eu entendo que para que esse plano de Deus aconteça, a igreja precisava se posicionar, ela precisava Exatamente. transicionar de onde ela estava para um lugar onde Deus quer que ela esteja. Eu fiz assim,
Posso falar? Eu fiz uma comparação entre Vasti e uma comparação entre Vasti e Esther. Entendeu? Quem seria Vasti e quem era Esther? Como você mencionou as características de Esther, ela era recatada, ela era humilde, ela era escrava, ela vivia à margem, e Deus tinha todo um plano para a vida dela. Mas para isso o que ele precisava era remover Vasti do lugar. E quem era Vasti? Vasti era a rainha que enchia os olhos, que tinha uma beleza incomum. Né? Era uma beleza superficial, aparente. Não havia algo dentro que atraía o próprio Deus para que fosse feito algo através dela, né? Então, o que eu vejo que a própria Vasti é um mundo, uma igreja mundana. Infelizmente, existem igrejas egoístas, né? E o que eu vejo assim, no tempo de preparo de Esther, eu vejo assim, Deus trabalhando na personalidade de Esther, na identidade de Esther. Então, o que Esther precisava é que a personalidade dela fosse restaurada. E o que o Senhor tem feito? O Senhor tem restaurado a nossa personalidade. Porque quando nós começamos a pandemia, assim, como você mesmo falou, veio medo, veio pânico. Eu tive, assim, crises de pânico à noite. E eu falava assim, Deus, eu sou uma intercessora, como que eu vou ter uma crise? E assim, foram os momentos que eu pude escutar audivelmente a voz do meu Deus. Tanto que chegou a um ponto que eu não estava me controlando, né? E eu falei para o Senhor que eu ia começar a tomar medicamento. E teve uma noite que ele pegou e falou que não era para eu tomar o remédio. Eu escutei a voz dele, não tome esse remédio. E a passagem que ele me deu, eu falei assim, Deus, então, Senhor, o que eu faço? Porque do jeito que eu estou, eu não posso ficar. Ele falou assim, seja como Maria. E o que Maria fez? Descansou, porque o trabalho não é nosso, o trabalho é dele. E na vida de Esther, quem fez o trabalho foi o Senhor. Nesse tempo, Deus está trabalhando, restaurando a nossa personalidade, restaurando o nosso caráter enquanto igreja, nos alinhando, porque enquanto Vasti era uma igreja egoísta, assim, que é só presa à aparência, nesse momento... A Vasti como igreja, o que eu marquei aqui, ó, ela era independente. Sim. Ela fazia as suas próprias festas, suas Sim. próprias programações, né? Vamos dizer, né? Ela foi desobediente a um chamado do rei. Né? Então, assim. Você sabe que eu vejo, Rose, que ela foi até rebelde, arrogante com o rei. Sabe, e hoje a gente vê isso, que existem igrejas que não estão alinhadas com o propósito do Senhor. E não é isso que o Senhor quer. Existem igrejas idólatras, eu não sei se você já percebeu isso. O que Deus tem feito é acabar com os nossos ídolos, ídolos do nosso coração, porque nós temos ídolos no nosso coração. Sim. Né? E diante do contexto que nós temos vivido, é como aquela palavra que diz lá em Daniel, Deus estabelece reis, mas ele remove também. Então, ele está removendo de nós toda sujeira. Então, ele precisa restaurar. Então, o que eu vejo? Que o Senhor está alinhando a igreja dele fora da nossa visão. A visão é dele, a visão não é nossa. Deus não vai agir, Deus não está dentro de uma caixinha, o Espírito Santo não está dentro de uma caixinha. Eu lembro que uma noite eu tive um sonho e eu via o Espírito Santo falando assim para mim, ó, nós estamos juntos, viu? Mas no momento que eu fui tentar pegar aquele pássaro que era a simbologia do Espírito Santo no sonho, ele voou, ele se transformou em outra ave. Então quer dizer que o Espírito é livre. Ele vai nos ajudar, ele vai nos direcionar em tudo que nós precisamos, mas nós precisamos descansar nele. Então, por isso que eu vejo que nós, como Esther foi preparada para estar diante do rei, nós estamos sendo preparados para viver esse novo tempo do Senhor em meio ao caos. Em meio ao caos. E o papel de Esther ali, eu vejo que é o papel da igreja hoje. Interceder diante Exatamente. do rei.
diante de um decreto de morte, né? E ela, assim, até um momento, tem esse momento, né, dessa passagem que eu li, que até aquele momento não tinha caído a ficha ainda. Eu acho que ela ainda estava, assim, né, sem entender por que ela tinha chegado tão longe, por que ela estava, né, naquele lugar. E naquele momento, Mordecai lá, eu acho que ele foi o Espírito Santo, né, que guiou ela ali, né? Ele falou, ó, filha, você não tá aí por outro motivo. Ele fala assim, será que não foi por esse motivo que você está como rainha da Pérsia? Tipo assim, se não foi Deus que colocou você aí, e ele colocou você aí por um propósito, eu acho que a igreja, se ela está hoje onde ela está, existe um propósito. Sim. E a gente não pode negligenciar esse propósito. Né? Então, a igreja está aqui para interceder. E a Esther, ela ainda tinha um problema mais que a gente, porque ela não tinha acesso ao rei. Ela não tinha acesso. Ela tinha acesso se o rei convidasse. Né? E nós temos acesso ao rei. Sim. Nós não corremos esse risco, porque ela fala, tudo bem, vamos orar, vamos jejuar, eu vou falar com o rei, se eu morrer, morri. Então, assim, hoje, nós temos esse acesso como igreja. Né? Eu acho que a gente passou por uma fase de crescimento espiritual, de entendimento de batalha espiritual, de entendimento de intercessão. E eu acho que foi o preparo que a Esther estava passando. Acho que a gente vem passando por esse preparo. Eu tenho passado por esse preparo há muito tempo, porque o entendimento que a gente tem hoje a respeito de intercessão, oração, batalha espiritual é completamente diferente do que eu tinha há 10 anos atrás. Então, assim, é como se fosse algo novo, é algo fresco que o Senhor está revelando para a gente. É algo bem diferente. Sim. Ele vem nos preparando e, assim, todo esse conhecimento, todo esse discernimento, é tipo como se o Espírito Santo falasse, escuta, vocês pensam que é para que isso? Se não fosse para esse momento, para que vocês se levantem, para que vocês orem, para que vocês cancele esses decretos que estão aí, né, como igreja. Ela foi falar, e ela fala com o rei, e ela consegue ali interferir na história, né? E é lógico que Deus, ele queria poupar o povo, mas ele usa um ser humano, ele usa uma pessoa escolhida aqui, que se dispõe, né? E aí uma outra coisa, a Esther, ela era pura. Né? Ela foi escolhida, ela era pura. Então, assim, Deus, ele está mesmo procurando igrejas puras, igrejas posicionadas, né? Eu vi, assim, que nesse período houve um grande... muitos intercessores saíram da toca e começaram mesmo a orar, né? Muitos entraram na toca e sumiram. Eu vejo assim, eu até comentei com a Andréia, nossa pastora aqui, né, que a gente tem vivido dias difíceis. Aqui em Vartina, por ser uma cidade pequena, a gente vive dias difíceis também, como aí em Bauru também. Mas eu vejo assim, que é um momento de quarto. É nesses momentos que são geradas, a gente vai até a profundidade do Senhor. Então, a gente consegue entrar no Santíssimo Lugar. Eu lembro que esses dias a gente estava orando, buscando direcionamentos, e uma das coisas que o Senhor falou, e eu escutei ele falando à noite, que ele falou claramente comigo, ele falou assim, se apropriem do sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus nos protege, nos justifica, nos santifica, intercede, nos dá livre acesso ao Pai. Entendeu? Então, nós temos acesso. E a gente não precisa... Eu lembro que uma vez você falou isso para mim. E às vezes as pessoas... E eu falo isso para as pessoas também. Olha, vem aqui, ora por mim. Eu falo assim, não, vai na igreja. Eu oro por você lá. Então, eu acho assim, Deus está nos levando a um tempo de intimidade com Ele. Ele quer ter relacionamento conosco. E assim, nós estamos sendo aperfeiçoados, então nós temos tido muitas lutas, mas Ele tem se aperfeiçoado na nossa fraqueza.
Porque a graça dele nos basta. Teve alguém que falou aqui, eu achei muito interessante, eu estava meditando isso no domingo. Deus tem separado o joio do trigo. Porque uma das características do joio é que ele não se dobra. Se o vento bater, apenas o trigo vai se dobrar. Então, a gente tem visto aqueles que estão se dobrando e aqueles que não estão, por conta da própria rebeldia de Vasti, porque havia ainda um mudanismo que, o que eu vejo é que o Senhor quer trabalhar as coisas e nós temos que dar permissão para que Ele trabalhe, entendeu? Vai doer? Eu vejo que às vezes aquilo que para nós é o organizado, às vezes para Deus é o bagunçado. Exatamente. Que a gente fala assim, nossa, tá tudo errado. Para Deus fala, não, tá tudo certo, né? A questão trazer todo mundo para casa, o resgate da família, né? Isso precisava acontecer. A gente no último congresso que teve no final do ano, teve uma última palestra que ele falou que a última reforma que Deus estava para fazer era o resgate da família, era a reforma na família. E assim, como Deus ia fazer, a gente não sabia, né? Então, eu acho que esse resgate da família, porque para a igreja ser forte, a família tem que estar forte. E as igrejas aparentemente lotadas, mas de famílias fracas e desestruturadas, então não tem força. O primeiro vento que bate, a casa cai, né? Então, assim, fortalecer as famílias, fortalecer o período de oração. Eu acho que oração e intercessão são pilares, né, nas igrejas, e acaba que a gente começa a fazer tanta coisa e vai deixando os pilares, né? E eu acho que Deus está trazendo de volta. Vamos fortalecer os pilares, porque é eles que vão sustentar, né? Assim, eu entendo que as programações e tudo que é feito é bênção, mas desde que tenha estrutura, né? Tem que ter sobre um pilar, né? Sobre a oração, sobre a palavra, sobre a adoração. Essas estruturas precisam estar firmes, né? Porque é isso que vai trazer transformação, é isso. E uma outra coisa que eu acho que Deus queria muito era que a gente ouvisse o Espírito Santo. Sim, eu queria falar disso. Não dá para ouvir o Espírito Santo correndo, que nem um doido, fazendo muita coisa. Né? É como você falou da Maria, mas você falou da Maria de Jesus ou você falou da Maria de Marta? De Marta, que Maria, ela sentou e descansou, né? Então, tipo assim, agora eu vou ouvir o que ele tem que falar. Ai, mas tem muita coisa para fazer, Marta tá lá. Marta, para, querida. É uma igreja que mesmo com tudo isso ainda não parou, ainda está preocupada com tanta coisa. E assim, eu acho que se tem uma coisa que a gente não precisa se preocupar durante tudo que está acontecendo, é com a igreja. Porque a igreja é de Cristo, é a noiva. Se ele vai proteger algo nesse período, é a igreja. Eu não sei se você lembra, quando vocês vieram para cá, o grupo de intercessão veio, a gente estava na batalha espiritual, aí o Senhor me deu a revelação, né, de um texto aqui de Esther, quando Esther deu a casa de Amã para Mordecai. E o que o Senhor colocou no meu coração naquele dia foi que quem administraria essa casa era o Espírito Santo, né? E eu vejo assim, que muitas vezes nós nem sabemos identificar a voz do Espírito Santo. E ele também é o nosso amigo, ele é o nosso consolador, ele quer restaurar coisas dentro de nós. Eu vou voltar no ponto da identidade, por quê? Porque Esther, ela era órfã, ela tinha perdido seus pais, ela podia se sentir rejeitada, amargurada, sabe, numa comiseração, viver numa vitimização, mas não.
ela enfrentou, ela permitiu que Mordecai viesse, ensinasse ela, confrontasse ela, para que ela chegasse Era aonde ela obediente, chegasse. né? Exatamente. E essa é a chave que o Senhor, eu estava estudando a palavra, e o Senhor me deu que a chave de Esther realmente foi a obediência. Foi obediência. Então, se o Senhor nos coloca algo na mão para fazer e nós achamos que não temos capacidade para fazer, nós não temos que correr, falar que não vai fazer, nós temos que correr para os braços de amor do Senhor. Se Ele nos chamou, meu Deus, quando que eu pensei que nós poderíamos fazer qualquer coisa aqui em Duartina? Eu falei que eu estava esperando a equipe de Bauru chegar para nos ajudar e assim, eu lembro que eu sentei no quintal em casa, eu falei, Deus, e agora? Sabe, quando você falou que o pastor Júnior tinha comentado que vocês iam ficar só uma semana. Mas assim, foi assim, ou vai, porque eu vejo assim, sabe, Rose, há medo, mas vai com medo mesmo. Existem gigantes que precisam ser derrotados, e eu vejo que nessa pandemia nós temos enfrentado os gigantes, e o Senhor tem estado conosco falando que Ele é quem vence os gigantes, porque a força não é, do nosso braço não vai vencer nada, é Ele em nós. Então, o que eu vi nessa pandemia, realmente, eu conheci Deus como meu marido, como eu não conhecia, sabe? E Ele se revelou como um Deus, assim, que cuidou de tudo, de tudo, de tudo. E assim Ele quer fazer com a sua igreja, sabe? Só que eu vejo assim, pessoas como Vasti não querem, sabe? Numa luta, sabe? Uma guerra, sabe? Eu até comentei com o Natan um dia que é como se o povo tivesse, Senhor querendo tirar o povo do Egito e o povo querendo permanecer no Egito, com medo do novo. Existe um novo que nós vamos ter que viver e não vai ser nos nossos moldes, vai ser nos moldes do reino. Entendeu? E aqui a palavra fala que só o Espírito Santo vai nos revelar os pensamentos do Pai. Então tem que haver essa busca, essa entrega, sabe? Madrugadas, como o povo está buscando madrugada agora. Teve uma vez que eu peguei numa live de madrugada, fiquei das 3 às 6 da manhã buscando, sabe? Então a gente não pode, Deus está retirando o velho, né, para que o novo venha, porque uma das coisas que eu sempre vejo aqui em Duartina, o Senhor sempre me mostra uma onda vindo para cá, uma onda assim, sabe, uma onda grande. Eu creio que é a onda do avivamento que está chegando, mas nós temos que aceitar e passar pelo processo, né? Então, o rei Assuero, ele não deu tudo de mão beijada para os judeus. O que eles tiveram que fazer? Eles tiveram que guerrear. O rei fez um novo decreto para que os judeus fossem guerrear e lutar pelas suas famílias, pelas suas casas, pelas suas terras, pelas suas vidas, mas teve a parte que cabia aos judeus fazer e tem a nossa parte que nós temos que fazer, sim. Entendeu? A nossa parte. Eu acho que a nossa parte não é fazer a onda. A onda que faz é Deus. Sim. Tem um profeta que falou uma vez lá no Bola, né? Que o que a gente precisa é estar atento e estar no lugar certo na hora da onda. Porque o pessoal que surfa, né? Se ele não estiver no lugar certo, ele perde aquela onda. Então, assim, não adianta, nós não vamos conseguir criar uma onda de avivamento. Quem vai fazer isso é Deus. A gente só tem que estar posicionado para entrar nessa onda e ser um instrumento dele aí. Como eu vejo assim, Rose, é como se a gente tivesse subindo um monte. A gente não vai poder olhar para trás. Nós temos que subir. Existem pessoas que não querem subir o monte, mas você vai ter que subir. Pastor Júnior pregou isso num culto drive-in, né? Que é como nós estamos subindo um monte, então a gente tem que focar lá em cima e não olhar para trás. Não olhar para trás. Porque tem um propósito nisso. Tem um propósito. E, assim, Esther não foi a única que foi usada assim, em períodos importantes da história. Tem Moisés que foi usado. Sim. Um trabalho
importantíssimo e foi preparado durante uma vida inteira para um momento específico da história, né? Neemias, a gente estudou Neemias esses dias, também foi uma pessoa que foi usada também para um momento específico, para algo específico. Débora, que foi uma mulher que liderou um exército, né? Então, mas todos eles tiveram ali a oportunidade de fazer parte do que Deus estava fazendo e eles toparam, eles aceitaram. E todos reconheceram que não tinham condição. Eles Sim. foram mesmo, porque o Senhor está mandando, então amém. Então eu vou na força do Senhor. Eu vou enfrentar porque o Senhor está mandando, né? Então, assim, eu acho que é isso que Deus procura. Ele não vai procurar um super-homem que possa resolver todos os problemas. Não, ele procura o menor, o improvável, né? O que vai se submeter, o que não vai tentar fazer com as suas forças, o que reconhece que não tem força, porque aí ele vai poder usar, ele vai poder revestir, ele vai poder conduzir, né? E no caso de Esther, Vasti, ela não se deixava ser conduzida pelo rei, né? Tipo assim, o rei está fazendo uma festa e ela está fazendo a dela. Eu vejo assim que o rei Assuero, ele conseguia enxergar em Esther tanto a beleza externa quanto a interna. Nós podemos até ter a beleza externa, mas Deus quer colocar em ordem o interno da sua igreja. Entendeu? Ele quer colocar em ordem aqui dentro, aquilo que está faltando dentro de nós, sabe? Para a gente estar alinhada com ele. Sim. E essa oportunidade, o dia que eu falei com o pessoal aqui da intercessão sobre esse texto, eu estava muito entusiasmada, porque eu falei assim, gente, olha a oportunidade, olha o período em que nós estamos vivendo. Porque existem alguns períodos da história que foram, assim, incríveis. Mas existem períodos da história que, tipo, não aconteceu nada. As pessoas viveram, né? Casaram, morreram e, tipo, não aconteceu. Agora, tem períodos da história que foram marcantes e que algumas pessoas viveram aqueles períodos. E se a gente entender o período o período que a gente está inserido e aproveitar e se sujeitar, a gente vai viver grandes coisas. Sim. Porque a gente olha homens que fizeram história, Esther tem um livro na Bíblia com o nome dela. E eu não sei se você percebeu, no livro de Esther, o nome de Deus não é mencionado nenhuma vez. Não é mencionado, mas é Deus puro, né? É Deus puro. E é um livro cheio de estratégias. E numa época em que a mulher não era nem contada. Sim. Né? Então, assim, nós temos uma oportunidade de fazer história, de ter o nosso nome no livro lá na eternidade. Que a gente fez parte, que a gente estava em intercessão, que a gente estava orando, né? E eu acho que hoje o Brasil, ele tá, assim, o Senhor está levantando pessoas para orar, porque o Brasil está passando por uma libertação de corrupção, né? Assim, o que o Brasil está passando é algo muito tremendo, não é algo fácil, é algo muito difícil, né? A gente sabe e tem todo um projeto aí por trás dessa questão de pandemia, da enfermidade, tem todo um projeto bem maior por trás de tudo isso, mas Deus, ele quer usar a igreja para que a igreja se posicione, porque a igreja na terra, ela foi revestida de poder. Né? O Senhor falou, eu te dou as chaves do reino, e o que vocês ligarem na terra será ligado no céu. Então, acho que ele fala, pelo amor de mim, liguem, orem, façam, né? Porque eu não vou mandar Jesus de novo para fazer. Você sabe outro ponto que eu levantei também? Eu não sei se aconteceu isso aí em Bauru, mas eu vejo assim que o Senhor tem nos levado a um tempo de arrependimento muito profundo, sabe? Muito profundo. Ele tem nos direcionado ao arrependimento que Ele quer.
sabe? Uma profundidade assim, porque eu vejo assim, Rose, o Brasil vive, nós temos o principado da corrupção, mas a corrupção não é só com os grandes, a corrupção é com os pequenos também. Sim, Então o a Senhor quer corrupção está na igreja. arrancar a corruptibilidade que existe dentro da igreja. A planta que ele não Exatamente. plantou, ele precisa arrancar. Eu E aqui em ele tem Bauru, feito isso através desse arrependimento. Às vezes a gente começa, eu escutei uma apóstola, a pastora Valnice Milhomes, e ela falou, tratou a respeito de pecados como o aborto. E o aborto é só uma pontinha do iceberg do que tem acontecido com as nossas crianças ao redor do mundo. Nós estamos vivendo uma consequência de pecados. E nós precisamos, enquanto igreja, nos arrepender. É como o livro da Neuza Tioca, lá da Noiva Restaurada. O Senhor está trocando as nossas vestes e colocando vestes limpas. Só que precisa haver humilhação, choro, arrependimento. O Senhor, existe decretos de morte? Existem, mas existem decretos de vida. A palavra é cheia de decretos. E nós precisamos liberar esses decretos sobre a nação, mas direcionados naquilo que o Espírito Santo tem nos dado, tem nos revelado, né? Então, aqui na Intercessão em Bauru, a gente passou por esse período de arrependimento antes da pandemia, sabe? Desde o começo do ano, o que Deus começou a direcionar era uma intercessão de choro, de arrependimento, de clamor, era uma angústia, Deus foi nos direcionando para isso. E a gente, no início, a gente não estava entendendo o porquê daquilo. Né? Era só choro, as intercessões, a gente fez muitos atos proféticos. Então, assim, Deus foi nos direcionando a orações que a gente não estava entendendo, mas a gente, assim, o nosso desejo era fazer orações proféticas, orações que vêm do Senhor, não que vêm da nossa carne. Então, eram orações que Ele colocava mesmo. Né, de choro, de arrependimento, de orar pelas pessoas, orar pelas crianças, e a gente começou nessa pegada, e desde o começo do ano, janeiro, fevereiro, né, e março, e daí quando foi no fim de março que aconteceu toda essa questão do isolamento, tudo, aí coisa que fazia sentido, que não estava fazendo sentido. Né? E às vezes eu estava aqui, tinha coisa que eu passava para o pastor, para a pastora e falava, pastor, não, eu não estou entendendo. Não sei o que está acontecendo, mas assim, parecia que a gente estava fora da casinha. Porque, sabe, estava um sentimento muito diferente de angústia, de tudo e tal. Mas aí depois a gente foi entendendo, né, assim, o que Deus tinha para esse ano, né, o projeto que Deus tinha colocado no meu coração para esse ano também. Quando eu fui passar para o pastor, assim, eu falei, pastor, Deus não me passou nenhum projeto para esse ano. Porque ele falou, né, para os ministérios, marcou com os ministérios para apresentar os projetos, né? E eu falei, pastor, na intercessão não tem projeto. Deus não colocou nada no meu coração. Eu falei, a única coisa que Deus colocou no meu coração é que vai ser um ano de oração. Foi isso que eu falei para ele. É como se Deus estivesse trilhando um caminho novo, né? Em meio ao deserto, a gente não tem noção. É muito incrível. E eu, assim, eu creio, né, que aquilo que Deus tem, aquilo que Deus planejou vai se cumprir. Sim, sim. E essa oportunidade nossa, como foi de Esther aqui, ela poderia ter falado, mesmo depois desse chacoalhão aí, ela poderia ter falado, olha, tem como, o que eu vou fazer? Eu vou entrar lá, isso, né, e tal, e ela ter se eximido disso. Mas ela falou, é uma oportunidade, eu vou pegar, eu vou enfrentar, eu vou interceder, eu vou orar, eu vou pedir estratégia, porque ela pediu estratégia, ela não chegou lá já falando, ela teve toda uma estratégia, ela marcou um jantar, marcou outro jantar.
Então, assim, às vezes a gente já quer chegar chegando, né? Então, não. Chegando. É estratégia, vamos esperar, vamos ver o que Porque Deus eu vai vejo assim falar. também, quando a gente não escuta a voz do Senhor para determinadas coisas, por exemplo, para um direcionamento, para fazer algo, é como se a gente estivesse agindo em rebeldia também, né? Porque aí a gente vai estar fazendo da gente mesmo e não daquilo que o Senhor quer que nós façamos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E eu acho que a pior coisa é quando a gente tem sucesso ainda, Uhum. naquilo que não é o que Deus quer. E quando dá tudo errado, você ainda, né, se arrepende, você volta atrás. Dura é quando começa a dar certo, e você fala, Uhum. uau, Deus está nisso, e às vezes não, né? Então, assim, eu acho que essa questão a gente ficou muito, assim, focado nessa questão de, não, a gente precisa ouvir Deus, aí tinha um lá que ele queria ver, eu quero ver, outro eu quero ouvir, e a gente começou a buscar muito isso, né? Porque eu Uhum. acho que esse é o caminho, né? Ouvir o Uhum. Senhor, buscar ouvir o que ele tem para dar de direção, para a gente poder, eu falava assim, Senhor, eu não quero, Paulo fala assim que ele não ficava dando soco no ar como quem não tem um foco, né? Esmurrando o ar, ele falou, né? Então eu falei assim, não é a gente chegar na sala de intercessão e tipo assim, orar por tudo para acertar em alguma coisa, né? Tipo, vou pegar uma metralhadora e vou dar tiro para todo lado. Uma coisa vai Uhum. acertar. Falei, Senhor, Uhum. eu sei que a gente está começou fazendo isso, mas a gente precisa ter um período de maturidade que a gente vai chegar lá e saber exatamente qual a batalha de hoje. E eu vou dar um tiro, porque Davi tinha 5 pedras, ele só lançou uma. Sim. Ele não ficou atacando um monte de pedra para ver se acertava. Ele sabia quem era o inimigo. E assim, em cada culto, em cada batalha, existe um inimigo que a gente precisa derrubar, Uhum. né? Então, assim, eu falava, Senhor, a gente precisa saber para a gente poder chegar lá com uma oração certeira, né? Uhum. Exatamente na batalha de hoje. Qual é a batalha de hoje? É suicídio? Qual é a batalha de hoje? E aí, às vezes, a gente saía da sala e falava assim, nossa, a gente não orou pelas crianças, nossa. E aí eu falava assim, gente, vamos sair da caixinha, né? A gente ora pelo culto em casa. Quando você chega aqui, você já colocou o culto na presença de Deus, você já orou pelo culto. Vai cair Uhum. já já a nossa live, já passou 1 hora. Já! Aí eu vou entrar de novo para a gente orar depois, tá? Tá bom. Aí, ó, pessoal, quem puder, entra de novo para a gente terminar. Então, assim, eu falava assim, Deus nos dá oração específica. Qual é a batalha de hoje? Né? Não que a gente vai deixar de orar pelo culto e tal, a gente ora. Mas aí, naquele momento onde Deus começava a conduzir a oração para um sentido, e aí a gente fluía naquilo e começava a orar por aquilo. Então, assim, eu acho que intercessão é um ministério que precisa muito aprender a obedecer. Sim, Precisa muito. Porque às sim, vezes vem, aí você sim. fala assim, ah, não, é da minha cabeça, não vou nem falar isso aqui, porque não tem nada a ver com o que está acontecendo aqui. Então, assim, galera, ó, Deus está pondo isso no meu coração, confirma com alguém, não é? Não é aquela coisa Uhum. de. Eu acho que essa fase de, isso é do meu coração, isso é da minha cabeça, já tem que ter passado. A gente Sim, já tem que ter entendimento de que a gente está em conexão com o Espírito Santo. É sim. dele, né? Então vamos Uhum. orar. Se ele colocou, vamos orar. Mas não faz sentido, não precisa fazer sentido. Tem que ser, você tem que obedecer, né? Então, Uhum. assim, é algo que eu vejo que é um passo que a igreja está dando, né? E Sim. que muitos estão aí enfraquecidos no meio dessa pandemia, né? Muita gente se enfraqueceu espiritualmente. E eu Uhum. acho que eu ouvi de um pastor, eu acho bem verdade isso, né? Que tipo assim, a crise ela não te enfraquece, ela só revela que você estava fraco, né? Na verdade, assim, muitas pessoas já estavam assim meia boca e aí na crise não consegue Uhum. passar por esse período de eu tenho que cavar o poço, né?
Eu estava acostumada a ir lá e aí a água vinha fresquinha. Então, assim, é um período onde eu preciso aprender a cavar os meus poços, onde eu preciso aprender a buscar. mergulhar, né? Não adianta só ficar no raso. Então, assim, a gente percebeu assim que muita gente sumiu, não aparece mais nem nas reuniões, nem nas online, nem nos cultos presenciais, e aí vamos esperar passar toda essa situação para a gente ir atrás dessa galera. Porque, na verdade, a gente não tem mais para onde ir, né? Desde que você conheceu a palavra da verdade, você não tem mais para onde ir. Eu acho que é bem a palavra que o pastor Júnior pregou no domingo de manhã, do vínculo, né? Do vínculo. A igreja é importante, né? Assim, o vínculo da igreja é importante. Sim. Apesar de essa ferramenta da internet, eu também entender que é algo assim tremendo para a igreja usar e se comunicar e lançar essas sementes e falar do evangelho, porque assim, as pessoas que não conhecem a Deus, elas estão usando a internet e elas estão jogando todo tipo de engano. Sim. Então, a igreja, normalmente, a princípio, parece que ela paralisa e fica, nossa, que absurdo. Olha esse menino influenciando os adolescentes. Olha isso, olha esses livros. Gente, a gente tem que se mover. Se ele está influenciando e está usando um canal, usa um canal e começa a influenciar, né? A palavra fala que aquele que está em nós é maior. Sim. Então, eu preciso também começar a influenciar. Eu acho que Deus ele deu esse chacoalhão também, porque muitas igrejas não estavam usando esse canal como meio de comunicação. E hoje, através da internet, houve igualou as igrejas, né? Tanto as igrejas grandes como as igrejas pequenas, elas têm condição hoje de alcançar um número de vidas assim que ela nem imagina. Sim, até outros países também, né? Então, tipo assim, Bauru aqui é sede, tem uma igreja grande. Duartina é uma igreja pequena da região, mas uma live que sai de Duartina pode alcançar muito, assim, uma quantidade de vidas que a gente não tem ideia. Então, houve eu acho que ele igualou aquela coisa meio injusta que tinha uma igreja grande, ela tem, né? Ela vai conseguir alcançar mais pessoas. Uma igreja pequena tem menos condição, som, é isso e aquilo, não tem ar-condicionado, tal. Mas hoje ela tem um celular? Tem. Então, bem, ela pode alcançar quantas pessoas ela nem imagina. As lives, né, que a gente faz, a gente não sabe onde chega. Porque eu falo assim, a gente lança a semente. Quem carrega e leva é o Espírito Santo. Ele é livre, né? Ele solta para onde quer. Ele vai constranger uma pessoa, às vezes, de madrugada, que está ali de bobeira numa internet, de repente ela cai numa live e ela tem a vida dela transformada. Deus faz isso. Então, eu vejo como assim, Deus empurrou um pouco a igreja, ó, vocês precisam usar, né? Assim, eu estava ouvindo, eu gosto de escutar bastante às vezes o apóstolo Luiz Hermínio, e ele está fazendo essa convocação geracional, né? Eu tenho ouvido, e ele falou que como é que fala, um avivamento global, ele precisa de uma ferramenta global. Né? Não tem como a gente alcançar o mundo sem essa ferramenta que é a internet. Porque é uma ferramenta que você alcança o mundo, não tem limites de nada. A gente alcança pessoas em outros lugares. Então, assim, é muito tremendo. É uma forma que Deus... Eu falei, quando teve Descende, teve em São Paulo, sabe? Que foi eu fui! Você foi? Eu fui. Então, eu tava doida para ir, não consegui, não deu para mim, né? Eu tava com um monte de coisa, não consegui. Aí quando teve o online, que teve, aí eu participei, eu fiquei assim, nossa, eu fiquei o dia inteiro, eu chorei aquele dia,
Deus falou tanto comigo, porque eu Assim, falei, em São gente, Paulo, quando eu fui, você via Deus a todo momento. Você via Deus até no banheiro, no cuidado de Deus no banheiro, você entende isso? Você via Deus na lua, você via Deus no céu, é algo assim, foi sobrenatural, é sobrenatural. sobrenatural. E quando teve o online, foi uma coisa assim que eu fiquei o dia inteiro ligada ali, vendo, e várias pessoas, né, de vários lugares, adorando, Uhum, ministrando, e assim, milhões de pessoas conectadas. E eu falei assim, gente, Jesus, ele falou para a samaritana, né? Ele falou assim, vai chegar o dia, e já chegou, em que os meus adoradores te adorarão em espírito e em verdade. Não vai ser nem nesse monte, nem vai ser em Jerusalém. Eles vão me adorar em espírito e verdade, mas em um lugar específico. sim. E aquele dia, assim, quando Deus começou a me lembrar disso, foi tremendo. Eu chorei aquele dia. Eu fiquei até 11 horas da noite, parece que ia acabar meia-noite, e aí eu acabei saindo. O Uhum, Jefferson queria assistir um filme, estava esperando eu. Ele falou, bem, você não vai vir e tal. Eu já falei, eu já assisti o dia inteiro, estava assistindo o dia inteiro, mas eu achei tremendo. Então, uhum, assim, eu não preciso de estrutura uhum, para fazer, né, o que Deus quer entendi. Uhum, que esteja feito. Né? A estrutura é importante? Ela é importante. Mas quando ela começa a ser mais importante, aí ela é um problema. sim. Ela se Ela torna não um ídolo, né? Ela pode se tornar um é, ídolo no a nosso estrutura coração. não pode se tornar uma prisão. Né? Ela Não, tem que ser para a gente se abastecer e sair. Que a igreja vai ser igreja a hora que ela sai da estrutura, né? Porque lá sim, dentro é só glória. Um põe a mão na cabeça do outro, um abençoa o outro. Mas lá fora é guerra. Lá é fora é guerra. confronto. Lá fora é como Jesus quando ele sobe lá e Pedro está lá e aí aparece lá Moisés, Elias. Pedro falou: meu, vamos ficar aqui. Vamos fazer uma tenda e vamos ficar morando aqui. Jesus falou para ele não, e ele desce e já encontra um endemoniado. Então, tipo assim, nosso papel vai lá, se abastece, né? Recebe direção e ó, vamos pregar, Você vamos sabe sair, que vamos esse tentar. sentimento eu sempre tive quando nós pegávamos culto aí em Bauru. Tinha vezes que eu, no final do culto, né, eu sentava na cadeira e falava, quero ir embora. Mas É, assim, eu vejo que Bauru, naquele momento, serviu de um oásis, né, para a gente se abastecer, como você mesmo falou, e vir para a batalha aqui. eu acho que Deus ele deu uma visão para vocês Uhum, e falou agora vai, realiza isso. exatamente. Né? Assim, às vezes Deus te dá uma visão, você olha e fala assim, uau, né? Ai, que legal. É como ele fez com o próprio pastor Júnior, né? Quando ele ia para São Uhum, Paulo, que ele sempre fala esse testemunho de que ele foi falar com o apóstolo, falou, ó, se você tiver alguém que quiser mandar para Bauru, meu, nós estamos lá, a gente vai ajudar. Tipo assim, ele deu uma visão para ele, ele falou, meu, eu quero isso lá. E aí o uhum, apóstolo falou, então vai, faz. Não é alguém, é você, né? exatamente. A quem enviarei? É, é o Envia-me a eis-me mim. aqui, né? Eis-me aqui, né? Eis-me É isso que aqui. Deus, é isso que Deus quer, né? Porque É, às vezes a gente isso não, que eu ia não se falar. acha capaz, né? Você fala, como? Você é líder de intercessão? Aonde? E Deus faz, e Deus vai te dando graça, vai te sustentando. Você, A cada gente vez que nunca está você. pronto. A gente Não, nunca e vai cada vez que a chegar gente pronto. estuda, parece que a gente sabe menos, né? Parece que a gente ainda tem Exato. mais para aprender. Você começa no negócio e fala assim, nossa, aqui tem muita coisa para aprender, nossa, aqui ainda tem Sim. muita coisa. E isso é apaixonante. Eu falo que quando o pessoal vem falar alguma coisa a respeito de oração, de intercessão, eu falo, olha, não vem falar comigo, porque isso foi algo que me apaixonou. Então, eu vou fazer você ficar apaixonado também. Você vai querer vir para intercessão. Eu acho que é um ministério, assim, sensacional, tremendo, apesar das Sim, batalhas, né? Que eu falei com o sim. Marlon.
dia que eu estava na live com o Marlon, eu falei assim, é tanta batalha que eu não tenho tempo mais nem de lavar o uniforme. Não dá tempo. É uma atrás da outra, arruma uma coisa, Sim. aparece outra, é na família, é na saúde, é nas finanças, é batalha na mente, tem de tudo, né? Mas eu acho que o foco é não focar nas batalhas, né? Focar em Deus, focar naquilo que Ele tem. E assim a Sim. gente vai vencendo as batalhas, não vai ficando. Voltei pra gente terminar, pra gente orar. Aí, Voltando. voltando. Mulher fala demais, né? Fala. E eu até marquei aqui, quando eu falei com o pessoal desse texto de Esther, eu Uhum. falei para eles que assim, a gente tem os meninos, né, que eles precisam se alistar. Então eles vão, agora a grande maioria vai já querendo ser dispensado, né? Não quer participar do exército. Então, eles Uhum. fazem o alistamento porque eles são obrigados e fazem de tudo para ser dispensado. Só que aqueles que entram, né? Alguns não queriam, alguns queriam, e eles ficam por um ano ali e eles não sabem o que pode acontecer. De repente, naquele ano, estoura uma guerra. Então, eles vão ter duas escolhas, né? Eles vão poder se lamentar e se esconder e retroceder, ou eles vão falar: Meu, nós estamos aqui, começou uma guerra, vamos para cima, vamos Uhum. participar, vamos fazer história, né? Uhum. Eu acho incrível esses repórteres, para eles ir para uma guerra e para uma situação de pandemia, para eles isso aí uau, vou fazer história, eu vou registrar, eu vou fazer parte. Então, assim, e a gente às vezes não tem ideia, né, do que é Uhum. fazer história no reino. Não é fácil. Você vai enfrentar dificuldades, vai ser difícil, mas, Mas meu, a guarda gente a tua coroa, né? Guarda a é, tua coroa. guarda a tua coroa, porque a hora que chegar lá você vai tirar e pôr no pé dele. É, Porque assim, já que a gente está na linha de frente, estourou a guerra bem. E exatamente. aí, vou retroceder ou vou continuar e vou orar e vou me fortalecer e vamos para a cabeça e vamos. Gente, essa guerra, na verdade, ela já é ganha. Sim, A gente sabe sim. que o fim, né? É que nem quem fala assim, ó, já li Apocalipse, vai dar tudo certo, fica tranquilo, né? Jesus vai voltar e vai dar tudo certo. Então, assim, Eu você não falo precisa mentir. assim, eu costumo falar para o pessoal aqui, quando eu era líder de célula, eu falava assim, que a gente tem um processo de morte que nós devemos passar. E nós não queremos passar por esse processo, porque dói, né? Mas se o grão de trigo não morrer, como é que ele vai dar fruto? E foi assim com Jesus, ele teve que morrer também. Morrer assim emocionalmente, morrer almaticamente, porque nós somos almáticos, porque o que nos paralisa é a nossa alma, né? Não Não, restaurada, né? talvez ele tinha uma vontade, porque ele fala, Pai, não seja feita a minha vontade, mas Sim, seja mas a feita. sua. Não existia uma Você sabe vontade. que nesse ponto eu vejo que ele morreu aí, né? Ah, Deus, Pai, Ali passa de ele mim não esse saiu. cálice, passa de mim, mas que seja feita a tua vontade. Ali ele teve que morrer. Por isso que ele derramou as lágrimas de sangue, porque era o emocional dele transbordando. E depois dali ele assumiu a posição dele. Então ele teve que morrer. Ele Cordeiro, morreu né? ali, exatamente. Ele morreu ali, É homem ali. morto andando, né? Dali para frente, ele já tinha entregado já, né? Ele já Sim. falou, eu vou fazer, vou cumprir, e é isso aí. E eu E com a acho que o Esther foi candidato, assim também, né? Se tiver que é, morrer, que morra. é que morrer que morra.
Então, assim, já vai e preparada, né? Uhum. Porque o evangelho é morte, né? Sim. É uma morte para uma vida nova. E a gente tem muito medo dessa vida nova, né? Você fala, Sim. mas eu vou perder tanta coisa, aí eu não posso isso, eu não posso aquilo. E é ao contrário, né? A palavra diz que a partir do momento que você nasceu de novo, você pode todas as coisas. Sim. Você só não vai mais ser escravo de nenhuma delas. E elas Você também sabe que muitas um vezes. dia na célula nós conversamos a respeito dessa mentalidade. É uma mentalidade de escravo, né? A mentalidade do Egito. Nós ainda temos, infelizmente, uma mentalidade escrava de Egito, que lá atrás era melhor, e não é esse romperão, entrar o Mar Vermelho. Deus está querendo que a gente. Por que clamam a mim? Diga ao povo de Israel que marche. Nós temos que marchar, não é para parar, não é para olhar para trás. O Senhor tem derramado bênçãos assim tremendamente. Nós temos vivido milagres? Nós temos vivido milagres. O Senhor tem derramado, só que assim, de uma forma diferente, mas o Senhor tem nos sustentado. E milagre, ele acontece em momentos de dificuldade, né? Exatamente. A gente quer viver milagre, quer viver sobrenatural, mas não quer passar dificuldade. E eu vejo assim que os céus, Rose, estão abertos. Porque nunca se viu tanta gente orando, Sim, tanta gente buscando. A gente via nas lives pessoas se reconciliando com o Senhor, sabe? Tudo bem que tem aqueles que não, mas amém, mas tiveram os que, né? É. Aqui a gente começou a estudar Josué, né? Onde eu estava lendo, eu marquei aqui que em Josué, no capítulo 5, versículo 12, diz assim, depois que eles atravessaram o Jordão ali, né? Ao comer o fruto da nova terra, no dia seguinte cessou o maná de cair do céu. E os filhos de Israel nunca mais tiveram maná. Todavia, deste ano em diante, comeram e se alimentaram dos frutos da terra de Canaã. Então, assim, muita gente não quer parar de comer o maná. Porque o maná cai do céu, né? Você só vai lá e come. E a partir do momento que eles entraram numa nova estação, o maná cessou. Sim. Então, assim, é uma nova estação. A gente precisa entender a movimentação de Deus. Tem coisa que não vai ter mais. Tem coisa que você vai ter que agora viver o novo de Deus. E a gente precisa ser esse odre novo, né? Porque se a gente se endurecer, a gente não vai receber esse novo de Deus. Não. Então, a gente tem que orar para que a igreja ela realmente entenda o que Deus quer e ela se deixe moldar. Amém. Um odre novo para ela receber o vinho novo. Sim. E viver o novo de Deus. Sim. Né? Deus tem algo novo, é um tempo novo, é uma geração nova. Sim. A gente tá fazendo hora extra aqui nessa geração. Verdade. Eu, pelo menos, se uma geração é 40 anos, não é? Então, a minha geração falhou lá atrás. Eu já estou na outra geração aqui, e eu sempre falo para o pessoal, gente, eu acho um privilégio estar nessa geração, estar vivendo e vendo o que eu tenho visto, né, e ouvido, vendo a palavra se cumprir, vendo tanta coisa se cumprir da palavra, né? E é privilégio para muitos, e a gente tem que aproveitar, né? Ser os que vão auxiliar, os que vão ensinar essa geração, né? E aprender com eles, né? Principalmente usar Instagram, usar os canais aí, né? Eles vão ensinando essa parte. Ai, os meninos que me ensinam aqui na igreja, porque eu sou uma negação. Ó, Naná, nós temos a mente de Cristo, Sim. Então ele vai nos dar vai nos capacitar para usar os meios aí para a gente alcançar e a obra dele vai se ver. Amém. Então eu marquei aqui que muitos provavelmente não serão lembrados, né? Então, assim, dessa galera que está sendo usada hoje, muita gente não vai ser lembrada depois que passar tudo isso,
Mas a palavra diz lá em Elias, quando Elias acha que ele está sozinho, né? Deus fala para ele que tinha 7.000 que não tinha dobrado o joelho. E esses Sim. 7.000 não tem o nome deles, mas Deus conhece cada um. Glória a Deus. Né? Então, às vezes, a gente também não pode focar em reconhecimento, Uhum. né, em que as pessoas vão reconhecer, nossa, eu estou orando toda madrugada, ninguém fala nada. Fica tranquilo, o Pai que vem em secreto é que te recompensará. Sim. Muito assim, a gente precisa cuidar muito desse lado nosso emocional. Porque a gente Sim. tem esse lado, né, de a gente às vezes achar que está sozinho, que ninguém reconhece, né, que, nossa, eu estou orando, quem está orando por mim? Tipo, eu oro pela igreja inteira, quem está orando por mim? Uhum. Mas assim, Deus sabe, Deus conhece, cada um vai receber o seu galardão segundo aquilo que fez. Rose, ainda que ninguém intercedesse, nós temos o Espírito Santo que Sim. intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Então, não é? A gente Verdade. nunca fica sem, né? E o Senhor Jesus que está sentado à direita Sim. do Pai, intercedendo por nós, né? Uhum. Então, assim, eu marquei aqui, o que cada um vai viver com Deus vai depender da sua busca individual. Sim. Nesse tempo, né? Principalmente de igrejas ainda fechadas, Uhum. o que cada um vai viver com Deus vai depender da sua busca, Sim. né? Não Do tem seu mais quarto, né? O tempo de é, quarto, né? tempo de quarto, se organizar no tempo, e é super difícil, gente, Ai, porque sim, verdade. parece tanta coisa para a gente fazer, a gente acaba atropelando um monte de coisa. Ai, não orei, isso. Então, assim, a gente tem que priorizar, orar. E Claudinha, orar, hein, Claudinha? Ai, Naná, uma hora que você for vir para Bauru, que você estiver por aqui na terça, aí você fica aí para participar da live com a gente. Tá. Tem sido uma bênção. Esse Amém. tempo ali na live foi acho que uma estratégia de Deus para minha vida, porque me Uhum. manteve muito ligada. Porque Entendi. desde o dia que fechou, né, que o pastor falou, ó, vamos começar a fazer umas lives para a gente poder se comunicar com a galera, e ele falou, Rose, faz live com a intercessão. Eu falei, amém, né? Vou procurar no dicionário, ver o que é live, porque eu não sabia nem o que era. E aí eu fui fazer e a gente, sabe, Deus foi levantando algumas pessoas para me ajudar. Amém. A Claudinha aí é uma, a Nath é uma, tem sido incrível, verdade. Eu sei levantando ali uns anônimos Uhum. e para me ajudar, e algumas a gente perdeu, algumas a gente não salvou, algumas não deu, tá tudo errado, mas aí a gente foi aprendendo. Mas Uhum. isso para mim, me manteve conectada, sabe? De estar Uhum. sempre buscando, de estar sempre entregando uma palavra, de estar Sim. sempre lendo, porque você tinha intercessão para ministrar, e aí tinha a live toda semana, e chega muito rápido terça-feira. Você faz uma live, daqui a pouco você fala assim, nossa, é sábado, já tá aí a live. Então, assim, aquilo, sabe, Uhum. me manteve. Sim. Eu vi que foi mesmo algo de Deus para mim, para me Amém. manter, Uhum. e tem sido muito bênção. A gente tem tido um tempo ali muito precioso, né? Amém. Deus levanta mesmo as pessoas para ajudar, tem uma galera ajudando. E aí veio a ideia do canal, e esse canal, assim, Deus tem dado alguns projetos para mim, e se Glória Deus a quiser, Deus. agora eu vou começar a desenvolver esses projetos, né? Vou começar a colocar estudos, aqueles que eu fiz em áudio, cheguei até a mandar Uhum. alguns para Sim. vocês. Sim. Então eu vou gravar eles em vídeo e disponibilizar esses estudos ali. Tem muita coisa muito legal, Uhum. né? Muito conhecimento. E a gente também vai começar uma série com testemunhos que vai ser assim uma bênção. Amém. Amém. A gente começou a orar, já comecei a orar, e assim, eu já vi que vai ser tremendo. Tem muito testemunho assim forte ali na igreja, e a gente vai fazer uma série só com testemunhos Uhum. também, que eu sei que vai edificar a vida das pessoas. E eu já vi que para mim já vai ser
porque eu já comecei a conversar com algumas pessoas, a gente já chorou, aí fui Ai, que falar com a minha irmã aqui bênção. em casa, porque eu acho que assim, o importante, Naná, a gente lembrar de onde a gente veio, Sim. né? A gente vai passando, a gente vai esquecendo. Aí Uhum. assim, aí você acha que você vê um irmão, você fala assim, nossa, esse irmão não se conversa, mas você não lembra o tempo que você demorou para se converter, para Sim. aceitar algumas coisas. Então a gente começa a remoer o passado ali, sabe? E eu comecei a lembrar de algumas coisas, daí eu já comecei a chorar, e a minha nora também já começou a chorar. Aí eu falei para ela, gente, vai ser tremendo, eu tenho Amém. certeza, tá? E Amém. aí vamos ver o que mais que Deus vai dar de estratégia, esteja orando por isso. Eu tô igual o Amém. Paulo. Eu tô igual o Paulo, todo lugar que eu passo, eu vou falar, gente, orem por mim, orem por esses projetos, Amém. orem para Deus Amém. confirmar, ore para vidas serem alcançadas, para Ele me dar Amém. estratégias, porque eu tenho a casa, tenho intercessão, eu tenho neta, eu tenho marido, então eu tenho que me organizar em tudo isso aí para não fazer nada mal feito, né? Não Certo. adianta fazer as coisas e deixar a casa e deixar. Então, Uhum. Deus falou que há tempo para todas as Todas as coisas, coisas. há tempo para todo propósito. Então, eu sei que se é propósito, vai ter tempo. Uhum. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ai, gente, foi muito bom. Foi muito bom. Glória a Ficar Deus. mais tempo conversando com a Nanai. Mas vamos orar. Vamos Amém. colocar esse período aí na presença de Deus e estar orando, né? Orando pelos nossos pastores, Amém. porque se para nós é complicado, você imagina para eles. Toda essa... Sim. Eu acho que tirou o tapete, né? Como se tira o tapete do chão, tirou o Sim. chão debaixo do pé de muitos pastores, mas vamos orar para que eles Amém. creiam que o Senhor está no controle, né? E vai fazer todas as coisas, tudo vai dar certo, vai Amém. suprir as necessidades, né? Vai Em nome levantar de aqueles que Jesus. vão permanecer e Amém. que vão ser os instrumentos ali para ajudar, né? Amém. E o Natan é uma bênção. Gente, o Natan já foi da minha célula, sabia? Verdade! Lá no comecinho, o Natan foi da minha célula. É uma bênção ele. E a Andréia também. Então eu sei que Eu Deus falo vai que o fazer Natan grandes tem uma coisas. paciência comigo. Tem dia que eu mando áudio para ele para falar de política. E a gente conversa. Natan, o que você acha, Natan? Aí depois você vai fazendo as ligações espirituais, sabe? Eu falo que ele tem uma O Natan, paciência comigo. desde que eu conheço ele, né? Desde que eu conheci ele nessa época da célula, tudo, eu vi assim um crescimento espiritual Amém. nele, assim, tremendo, né? Assim, os últimos cultos que ele pregou aqui, ô Natan, prega qualquer hora aqui. É bênção demais. Ele pregou um culto sobre, ai, como é que chamava? Empolgado, não sei se era empolgado, não sei Domingo se era aqui essa ele pregou palavra. sobre a paternidade. Foi muito especial também. Muito especial. Nossa, quando ele pregou sobre empolgação, acho que empolgação, gente, aquele culto, eu pilhei, Uhum. foi tremendo. Então, assim, eu vejo Deus levantando, né, Amém. esses novos pastores aí em Amém. unção, né, Amém. com obediência. Eu sei que eles estão em obediência e Deus vai Amém. honrar, vai honrar Amém. Em o nome de Jesus. trabalho, né, as Amém. vidas que precisam ser alcançadas em Duartina, elas serão alcançadas, o Senhor vai acrescentar. Eu falo Em assim, nome de a hora Jesus. que a igreja estiver pronta, o Senhor vai acrescentar um a um. Sim, é isso que o Senhor tem me falado. Ele fala assim ao meu coração, bem durante o louvor. Eu falo que as janelas de intercessão são abertas durante o louvor e ele vem se comunicando comigo através do louvor. Então, o que ele tem dito que a gente nem imagina o que ele vai fazer. Sim. Às vezes nós estamos sofrendo por não entender o que ele está fazendo, mas ele vai fazer e vai nos surpreender. Vai nos surpreender. Amém. Então, o nosso papel, né, de intercessão é estar na brecha, é Sim. estar em oração, é
ficar o tempo inteiro conectado mesmo para discernir, né, o que Deus vai Amém. mostrando, o que Deus vai falando, para a gente se alinhar. Eu acho que é legal esse alinhamento, assim, do ministério, da região, porque existe uma unção, uma paternidade sobre a região. Sim. Né? Uhum. Então, assim, aquilo que Deus vai derramar aqui, vai derramar na região. Sim. Então, acho que é bem legal. Se Deus quiser, se a gente conseguisse, nem que for uma vez por mês, a gente fazer uma live, a gente estar compartilhando, né? Estar falando o que Deus está falando, o que aconteceu. Eu acho que vai ser muito legal. Vai ser Amém. até para a gente identificar, Naná, eu lembro que no começo do ano, eu falei para Deus assim, né? Eu falei, Senhor, quando eu comecei nessa questão das orações específicas, e o Senhor falou para mim assim, que nós estávamos desconectados. Uhum. Ele me mostrou eu não tenho muito visão, mas nesse dia eu tive a impressão de uma visão de um corpo todo separado. Assim, tudo separado. As juntas eram todas separadas. Sim. E Deus me falou, vocês precisam estar juntos para vocês identificar os ataques. Amém. Porque se a gente não tem comunhão, e não é comunhão só de um churrasco, isso é bênção também. Uhum. Mas se a gente não tem comunhão em espírito, de sentar, de orar junto, de falar das dificuldades, Sim. a gente não vai identificar o ataque que está sobre a igreja. Uhum. Então, às vezes, eu estou com um problema no ministério e eu não consigo identificar que esse problema não é no ministério de intercessão, é um ataque. E a igreja está sofrendo, por quê? Porque a líder, por exemplo, do Bolinha está passando por isso, o líder do Atalaia está com o mesmo problema, só que a gente não se comunica. Entendi. Então a gente fica achando, primeiro eu acho que sou eu que estou falhando, depois eu acho que é os obreiros, depois e se a gente senta, ora, identifica, fala, nossa, eu estou sentindo o pessoal muito frio, muito disperso. Nossa, eu também. Meu, tem um espírito agindo aqui no meio. Então a gente identifica, né, e juntos a gente vai orar e vai identificar, e a palavra fala que quando é revelado, ele vai ter que ir embora. Sim. Então, Deus falou muito disso. Eu acho que isso é legal também na região. Amém. Para a gente saber o que cada um está passando. Olha, Amém. muita gente doente. A outra fala, nossa, aqui também. Então, a gente identifica um ataque. Sim. E aí a gente pode focar nossas orações. Sim, sim. Né? Nesse sentido que Deus me deu essa direção, sabe? Da gente ter essa conexão aí e identificando esses ataques, né? Aqui na cidade, Rose, eu até comentei com o Natan, nós travamos uma batalha contra um principado chamado Luzia, né? E esse principado eles falam que é a padroeira da cidade, né? E esse principado, ele ataca a visão, entendeu? E a gente identificou muitas coisas aqui no município que precisam ser tratadas também, né? Com atos proféticos que precisamos fazer, entendeu? Por conta disso, né? Porque a cidade, ela não é desse principado, é do Senhor, né? Jeová chamar, o Senhor está aqui, né? O Senhor está ali. Então, El Shammai está aqui com a gente. Então, o Senhor quer dar um novo nome para essa cidade, né? Só que para isso a gente precisa buscar realmente, precisa mergulhar, precisa estar alinhado, posicionado em obediência. Exatamente. Né? Porque não é do jeito que a gente acha, do jeito que Deus faz. Mas quando eu identifico, é mais fácil, porque eu sei com quem que eu estou lutando. Sim. Não é uma coisa que eu fico achando, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Não. Deus, ele vai dando direção, identifica o problema, e aí eu vou em cima do problema. Então, aquela questão, é uma pedra só que eu vou acertar. Eu não preciso ficar atacando tudo quanto é pedra, dando tiro para todo lado. E aí você transfere, às vezes, para pessoas, e aí você começa a atacar pessoas, né? Não é isso. Não. Então, verdade. É por aí. A gente vai aprendendo com o tempo. Amém. A gente vai Nós temos Mordecai, o Espírito Santo, para nos ajudar, né?
Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, então? Vamos. Esse tempo precioso. Amém. Eu não sei quem entrou depois aí, né? Esse projeto de encontro com líderes. Amém. São líderes de intercessão da região aqui de Bauru. Amém. E a Ana Carolina, olha só, a Naná é a líder da intercessão de Duartina. Amém. E foi muito precioso esse tempo. Glória a Deus. Amém. Aqui, tá? Agora a gente vai estar orando, né, Amém. pelas nossas cidades, pelos nossos Amém, pastores, Jesus. Amém. pelas nossas vidas e Amém. igrejas, tá? Amém. Você quer começar? Quer que eu comece? Pode começar. Aí se você permitir, eu finalizo, né? Senhor Deus, nós queremos Sim, te Jesus. louvar, Pai, e te agradecer Amém, pelo teu Jesus. cuidado, Amém. porque até aqui o Senhor tem nos guardado, nos Glória a sustentado. Deus. Aleluia, Debaixo de Jesus. todos os acontecimentos, de todo Amém. esse mover espiritual, Pai, o Senhor tem Amém. nos fortalecido, Amém, nos Jesus. mantido, Pai, firmes na Sim, rocha. Jesus. E é isso que nós precisamos, Pai. Nós precisamos estar firmados na Tua palavra, Amém. firmados na Aleluia. visão que o Senhor tem para nós. Sim, Que Jesus. os nossos olhos não se distraiam daquilo que o Amém. Senhor está fazendo. Amém. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, colocando diante do Senhor, Pai, a nossa nação. Amém. Nós sabemos, Pai, que há um processo de libertação sobre a nossa Sim, nação. Jesus. Sim. E nós sabemos que esse processo, Pai, ele só pode ser vencido. Amém. Então, Pai, conduz todas as coisas. Oramos pelos nossos governantes. Amém. Porque isso é agradável ao Senhor. Amém, Nós oramos Jesus. pelas autoridades da nossa nação. Oramos pelo Sim, nosso Pai. presidente. Para que o Sim. Senhor guarde, dê saúde, para que o Senhor dê sabedoria. Amém. Oramos pelos nossos ministros, Pai, que eles Sim, tenham Jesus. discernimento, sabedoria. Sim, Pai. Eu oro para cada um, Pai, que o Senhor tem posicionado Amém. em lugares estratégicos, que são Amém. filhos que são cristãos, que são Amém. pessoas, Pai, que têm princípios. O Senhor tem posicionado Amém. eles, Pai. Eu peço proteção. Sim, Peço, Jesus. Pai, que você guarde o coração deles, a Sim, mente Pai, deles, a seja mente, em livre nome de deles de todo Jesus. tipo de corrupção, mas que eles Sim, possam ali Jesus. desenvolver e Orebalarabachei. estabelecer uma cultura de reino. Arerebalabachore cantalararabaçou. Dando Em nome de força, dando Jesus. direção, Amém, que a Jesus. nossa nação, Pai, ela possa viver todas as profecias que nós já ouvimos, todos Amém. os projetos que o Senhor tem para Amém, nós. Porque a Jesus. palavra diz que o Senhor não é homem para mentir. Amém. Amém. Glória a Então, eu creio, Deus. Pai, que se nós fizermos como diz a palavra, né? Amém. Se nós nos arrependermos, se nós buscarmos a tua face, se nós nos Aleluia. desviarmos dos maus caminhos, né? O Senhor vai ouvir do céu, Amém. o Senhor vai perdoar os nossos pecados como nação. Sim, e vai sarar nossa Jesus. terra. Então, Pai, em cima dessa Amém. palavra, eu creio, Pai, que o Senhor vai cumprir essa palavra sobre a nossa Amém. nação. Amém. Eu Nós oro, Pai, cremos, em nome de Jesus. por todas as áreas, Pai, pela saúde. Amém. Nós sabemos que há um vírus, há uma pandemia, há uma Sim, Jesus. necessidade, Deus. Mas é a cura. O Amém. Senhor é a cura. Então, em Sim. nome de Jesus, Nosso ó Pai, eu Jeová oro para Rui, que Rebalabachore, sejam Carabas. curadas. Eu oro para que através desse canal, dessa live, Pai, Amém. uma unção de cura chegue à casa das pessoas. Em nome de Chegue Jesus. às UTIs, aqueles, Pai, que às vezes Sim, estão entubados. Jesus. Pai, o Senhor é o sopro de vida. Chererarabachure, Eu cantalarabachei. oro mesmo para que o teu sobrenatural Sim, aconteça sobre a nação Jesus. brasileira. Amém. Que pessoas sejam curadas, sejam restauradas, né? Que toda Amém. essa pandemia, Pai, possa cessar, assim como o Senhor cessou pragas, Pai. Amém. No Antigo Testamento, nós oramos para que essa praga cesse em nome de Amém. Jesus. Em nome Eu de oro, Pai, por Jesus. financeira, Pai, pessoas que estão passando dificuldades, que estão desempregados, que estão Meu Deus.
sem esperanças. Sim, Eu oro Jesus. para que, em nome de Jesus, esse seja um tempo de reconstrução. Amém. Esse seja um tempo, Pai, onde pessoas vão descobrir dons, vão descobrir talentos, onde empresas, Pai, vão se adequar, vão se Amém. modernizar. Amém, Nós cremos, Jesus. Pai, que o Senhor vai dar graça. Nós cremos, Pai, que a nossa nação vai ser uma nação próspera. Amém. Que, em nome de Jesus, Pai, as vidas, elas serão abençoadas. Amém, Pai. Pai, onde houver Jesus. fome, onde houver necessidade, ó Pai, o Amém. Senhor possa mover o coração das pessoas, Aleluia. principalmente da igreja, para Amém. participar, para ajudar, Sim, para Jesus. ser a mão estendida, para ser Amém. aquele Pai que vai mostrar um caminho e que não vai só ali abençoar, mas que também vai suprir a necessidade. Eu coloco isso na presença do Senhor, Pai, que todo esse período ele possa Amém, despertar Jesus. na igreja, Pai, a assistente social, Amém. o socorro, os dons, Amém. muitas vezes eles não são buscados com zelo, né? Nós Sim, buscamos Jesus. os dons, mas será que nós buscamos os dons do socorro? Será que Amém. nós queremos ser instrumentos para socorrer as pessoas que Sim, estão passando Jesus, é verdade, Jesus. Pai, em nome de Jesus, que haja um avivamento na tua igreja, Pai, de compaixão, Amém. de amor, de Amém. arrependimento, Pai, de todo Amém, egoísmo, Jesus. arrependimento, Pai, de todo eu, de todo ego. Amém, amém. Conta tanto dos nossos corações, Senhor, Sim, nós Jesus. reconhecemos, Pai, o quanto nós Cheirararás. temos Em nome mudado de na nossa Jesus. essência, né? Porque o nosso desejo é ser parecido com Cristo. E a Amém. palavra diz que ele era manso e humilde de coração. Amém, Que ele Jesus. tinha compaixão quando ele olhava para a multidão. Oh, Que ele tinha aleluia. amor pelo pecador. Então, Pai, em nome de Jesus, que a tua igreja, Pai, ela possa ter uma transformação, ela Aleluia. possa ser chamada Em mesmo. nome de Jesus. É uma igreja que mostra Cristo para as Amém. pessoas, Sim, para a sociedade, Jesus. né? E que nós possamos influenciar para onde Amém. nós estivermos. Eu oro pela Amém, igreja de Jesus. Marcinha, Amém. eu Glória a oro pela vida do Deus. Natan, pela Amém, vida da Jesus. Andréia, do Alcança Renato, nossos de todos, pastores, meu Pai, Senhor, os em nome de obreiros, de Jesus. todos os membros dessa igreja, mas em Amém. nome de Jesus, que eles sejam supridos em todas as coisas. Em nome de e que o Senhor Jesus. capacitá-los, ó Pai, para que nesse tempo e nessa nova estação eles sejam usados poderosamente, ó Amém, Pai. Jesus. A partir ali de um prédio Amém. pequeno, de uma Em nome cidade de Jesus. pequena, algo sobrenatural possa acontecer. Amém. Quando Jesus nasceu em Belém, as pessoas falavam, pode vir alguma coisa Sim. boa, né? Vem daquela cidade pequena, Sim. e aí Jesus falava, vem e vê. Amém. Então, Glória a nós Deus. possamos ver, né, o que Amém. o Senhor vai fazer Em nome de através Jesus. da vida dos teus servos nessa Em nome de cidade, Pai. Em Jesus. nome de Jesus, Pai. Eu oro para que essa cidade seja alcançada. Eu oro para Amém. que essa cidade seja liberta Amém, de toda Jesus. influência maligna. Em nome de Jesus, Em Pai. nome de Jesus. Teve as escamas caídas dos olhos. Amém. Ele pode enxergar. Oh, ele pode aleluia, Jesus. ver que todo sofisma, Nós todo somos conhecimento dependentes de Ti, Senhor. não tinha valor nenhum no reino. Eu oro para que pessoas, Pai, Em possam nome de voltar. Jesus. Essas pessoas Sim, tenham esse Pai. tão tirado dos seus Em olhos, nome Pai. de As pessoas Jesus. possam ter visão nítida de Amém. quem é Jesus. Que Amém. essa cidade, Pai, possa sofrer uma revolução mesmo, Pai. Amém. Do evangelho, da cultura, para a Amém. nome do Senhor, em nome de Jesus, Pai. Amém. Fortalece a Naná, usa ela Amém. com graça, com poder. Amém. Pai, de Em nome de visão, Jesus. da discernimento. Amém. Mas, Pai, ela possa diminuir para que o Senhor possa Amém, mais Jesus. na vida dela. Pai, fortalece. Em nome de Jesus. Troca a armadura. Amém, nessa nova Jesus. estação. Troca a guarda sobre a vida dela, Pai. Amém. Coloca, Senhor, anjos competentes. Amém. Sua família, sua casa.
Em nome de Jesus Cristo. Essa seja uma estação Amém. onde ela vai começar a colher, ela vai começar a colher frutos. Amém. De Em todo o nome tempo de que ela Jesus. tem, semeado. Ela não Amém. fala que aquele que vai chorando e lançando a semente. Ore Certamente ele dará balarabashore frutos. cantalarabashé. E eu Em nome creio, de Pai, Jesus. um tempo de colheita. Eu Amém. creio um tempo, Pai, onde o Senhor vai sondar o coração dela. Amém. E vai realizar os desejos do coração dela. Amém. Em nome de Jesus. Ela vai Jesus. estar dando testemunho disso, Deus. Em nome Em de nome Jesus. de Jesus, Pai, eu te louvo e te agradeço. Amém. 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 Pai, nós queremos te agradecer, como diz a tua palavra, de gratos louvores transborda o nosso coração, Senhor. Em nome de Jesus, um momento, Pai, onde o teu Espírito Santo pôde nos ensinar, Senhor, e nós não estamos saindo daqui da mesma forma que nós entramos, não. Nós estamos saindo daqui cheios, Senhor, em nome de Jesus, e como corpo de Cristo, nós recebemos da cabeça que é Cristo. Em nome de Jesus, Pai. E como o Senhor tem instruído a tua serva, Senhor, no nome de Jesus, com relação às lives, com relação, Pai, em nome de Jesus, aos líderes da região, Senhor, no nome poderoso de Jesus, nós sabemos que algo o Senhor tem para a região de Bauru, e não é coisa pequena, porque o Senhor não é pequeno, o Senhor é poderoso, o Senhor é grande, e nós vamos contemplar isso, Senhor, em nome de Jesus, como diz a tua palavra, Senhor, o Brasil é do Senhor Jesus, por direito de criação, por direito de redenção, Senhor. E nós temos decretos, e nós declaramos esses decretos que nos dizem que as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de vinho, de azeite, Senhor. Então, em nome de Jesus, é algo novo, é algo fresco, vindo do trono. Mas o Senhor tem nos preparado para esse novo tempo, que nós venhamos, Senhor, estar abertos para esse trabalhar, este restaurar, Senhor, no nome de Jesus, essa preparação, como a própria Esther foi preparada para estar diante do rei. E nós não venhamos nos acomodar e ficar na zona de conforto, não, Senhor, mas que em unidade com o teu Espírito, em unidade com a tua cabeça, nós venhamos ser direcionados, Senhor, naquilo que nós devemos fazer, naquilo que nós devemos falar, naquilo que nós devemos plantar, naquilo que é preciso, Senhor, arrancar, em o nome de Jesus, porque o Senhor nos deu poder para edificar, para plantar, mas também nos deu para arruinar, para destruir, Senhor, em o nome poderoso de Jesus, que o Senhor nos revele as estratégias, que o Senhor nos revele o novo do Senhor, com relação às armas de guerra que nós devemos usar, Senhor, ainda que a nossa arma seja a humildade, Senhor, que seja, Pai, mas nós queremos ser direcionados por Ti, nós queremos mergulhar em Ti, sabendo que tudo o Senhor há de fazer por nós, ou melhor, já fez. Nós queremos andar naquilo que o nosso Pai já conquistou. Se é um momento, Senhor, de descanso, se é um momento de aprendizado, se é um momento de quarto, Senhor, que nós venhamos desfrutar do Senhor nisso. No nome poderoso de Jesus, abençoa, Senhor, a vida da Rose, Senhor, no nome de Jesus, nesses novos projetos, novos propósitos, Senhor, em o nome poderoso de Jesus, sabendo que a tua destra fiel está sobre ela, em tudo que ela fizer será próprio, porque nós somos árvores plantadas junto ao ribeiro de águas, que dá o seu fruto, Senhor, na estação própria. E tudo que nós fizermos prosperará. Prosperará, Senhor, em nome de Jesus Cristo. E nós queremos liberar isso sobre a vida dela, sobre o ministério dela, sobre Bauru, Senhor, que quem comanda toda a região, sobre a vida dos nossos pastores, o pastor Júnior, a pastora Denise, a André e o Natan, Senhor, a Varé, Jaú, Senhor, Marília, Senhor, em nome de Jesus, até os confins da terra, aonde o Senhor nos levar, que o teu Espírito Santo esteja a nos comandar, a nos direcionar, a nos instruir, a nos ensinar. No nome poderoso de Jesus, sabemos que estamos sendo aperfeiçoados na nossa fraqueza, Senhor.
Em o nome poderoso de Jesus, estamos expondo diante de Ti as nossas vulnerabilidades, fragilidades, porque quem é o Rei é o Senhor e não nós. Destrói os nossos altares, altares de homens, Senhor, em nome de Jesus. Destrói para que o Senhor seja estabelecido em nós como o único, em o nome de Jesus, porque não existe outro. Pai, no nome poderoso de Jesus, nós nos prostramos diante de Ti, porque nós precisamos do Senhor, precisamos do Senhor. Nos capacite a esse novo tempo, Senhor, a viver aquilo que o Senhor tem para nós. No nome poderoso de Jesus, eu entrego esse momento, essa live, Senhor, no nome de Jesus, que venham outras lives, que venham outros aprendizados, outros ensinamentos, Senhor, no nome de Jesus, mas que sempre o Senhor seja entronizado, que nós venhamos, enquanto intercessores, ser sensíveis, Senhor, aquilo que o Senhor quer que nós façamos, em obediência como Esther foi, Pai. Em o nome de Jesus, nós venhamos cumprir o Teu propósito, os Teus planos, em o nome poderoso de Jesus, e sempre correr para os braços do nosso Pai querido. Em nome de Jesus, que nos acalenta, que nos espera, mesmo que aos nossos olhos seja impossível, Senhor, seja impossível, aos teus não, porque o Senhor é o Deus da guerra, o Senhor é o Deus do impossível, aos homens é impossível, Senhor, mas para Ti todas as coisas são possíveis, como diz a Tua palavra. Então nos conduza, Senhor, por esse caminho, em obediência, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Pai, nós queremos conhecer, porque a Tua palavra mesmo diz, conhecereis a verdade vos libertará. Então, em nome de Jesus Cristo, alcança os nossos governantes. Senhor, como a Tua palavra diz, assim como um ribeiro de águas, assim é o coração do Rei na mão do Senhor, a tudo quanto quer, o inclina. Dá sabedoria, bom siso ao nosso presidente, aos nossos governadores, aos deputados, aos senadores, Senhor, às Forças Armadas, Senhor, ao próprio Supremo Tribunal Federal. Senhor, quando o Senhor os vê, o Senhor ri deles. Senhor, diante de quem Tu és, o Senhor é grandioso demais. O Senhor é poderoso demais, Senhor. O que nós somos, Senhor, como poeira, Senhor, no nome de Jesus, diante da Tua grandiosidade. Então, em nome de Jesus, Pai, nós, sabe, Jesus, nós somos tão pequeninos. Nós somos uma porcaria que Deus ama. Infelizmente, Deus, mas o Senhor nos ama assim, de uma forma, Senhor, em nome de Jesus, que como os olhos do rei arderam em ciúmes por Esther, quando Amã foi interceder por ele mesmo, Senhor, o próprio Amã caiu na forca, Senhor, que ele preparou para Mordecai. Senhor, que a forca que tem sido preparada para a Tua igreja, o inimigo seja enforcado nela. Amém. Em o nome de Jesus, porque a Tua palavra é muito clara e diz assim, que o Deus de paz o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Amém. Pai, em nome de Jesus, ele já foi exposto publicamente naquela cruz. O Senhor já o venceu, Senhor, em nome de Jesus. E nós nos apropriamos da vitória da cruz, da ressurreição do Senhor. Nós não estamos sós, nós não estamos desamparados. Senhor, no nome de Jesus, dá-nos o comando e nós iremos, Senhor, no nome poderoso, ainda que nós estejamos em Jerusalém, esperando, Senhor, para que do alto sejamos revestidos de poder, em nome de Jesus, mas que nós venhamos sair daqui direcionados pelo Teu Espírito Santo. No nome poderoso de Jesus, eu Te agradeço, Pai. Em nome de Jesus, guarda cada vida que assistiu essa live. A semente foi lançada, o ensinamento, Senhor, foi liberado sobre essas vidas, Senhor, e sobre as nossas vidas também, porque nós somos dependentes do Senhor. No nome de Jesus, Pai, continua falando conosco, Pai, em tudo. Em o nome poderoso de Jesus, nós sabemos que o pessoal de Bauru está para se preparar para ir assistir o culto, Pai. Então, em nome de Jesus, que o Senhor venha com o Teu bálsamo, venha com a Tua direção, venha, Pai, com o alimento que cada um está precisando. Nós declaramos que a Tua
palavra ela nunca volta vazia, mas ela faz o que te apraz. Então venha, Pai, sobre a necessidade de cada um, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Super Amém. precioso, Naná. Foi muito precioso. Amém. Para mim também. Mais um tempo de ensinamento, de aprendizado. Né? Glória a Deus. Glória Amém. a Deus. Beijão para vocês aí. Tá? Para vocês também. Amo vocês, viu? Sim. Entra lá no canal, a gente vai colocar essa live lá. Amém. E tem as outras lá também. Amém. Tá bom? Fica com Deus, viu? Beijão, Amo vocês. fica com Deus. Amém. Tchau. Tchau.